Bom, na verdade esse evento é a grande mola propulsora desse evento foi o esforço de PetroRio e dos demais colegas que já marcaram esse segundo encontro no primeiro encontro lá em Guarulhos. E a minha participação aqui meramente seria recepcioná-los e agradecer, é óbvio, de todo o coração, a presença de vocês. Mas, atendendo o pedido do PetroRio, que nos incumbiu essa missão, aí vocês vão falar, mas como é que é o negócio? O inspetor incumbiu a missão do comandante? É, mais ou menos isso mesmo. O inspetor Hildo nos pediu para que a gente falasse sobre esse tema, então se a gente dá atribuição, dá competência, dá respaldo, dá respeito, ao mesmo tempo você também tem que colaborar de uma forma ou de outra, né? Comandante, dá para falar sobre aquele tema que eu já ouvi o senhor falar? Mas tudo bem, se você acha necessário, é necessário. Então tá bom. Então a gente cumpre essa missão. Então, cumprindo essa missão do inspetor Hildo, o comandante está aqui hoje para falar de um tema que, inclusive, eu gosto muito, que alguns já devem ter ouvido falar em algum lugar, que é essa questão da lógica dos espaços vazios. Quando a gente fala da lógica dos espaços vazios, e eu vou tentar ser extremamente breve, porque logo da minha fala vocês vão tomar aí um café reforçado, e vão começar a se dividirem aí para discorrer e para fomentar as discussões e reflexões sobre esses temas. Quando a gente fala da lógica dos espaços vazios, é necessário a gente ter um entendimento um pouco mais claro do casamento dessa fala com a elaboração da estrutura curricular, da malha curricular. Por que isso? Porque existe uma concepção no meio do nosso segmento, ou melhor, uma reflexão de alguns colegas, de alguns comandantes, de alguns guardas. E quando a gente fala de alguns, gente, a gente não fala só do estado de São Paulo. A gente não pode tratar a guarda municipal só aqui na região metropolitana do estado de São Paulo. Ou seja, as regiões aqui de São Paulo, da Baixada, de Campinas. Guarda municipal é muito maior do que isso. Nós somos aí quase 800 já espalhados pelo Brasil afora. Um efetivo que daqui a algum tempo já chega a quase 100 mil profissionais. Estamos beirando já 90 mil profissionais. E todo esse pessoal solto sem regulamentação. Então, bom, o inspetor Medeiros vai falar um pouco da regulamentação. Não vou entrar nessa seara. Mas a regulamentação, embora seja algo controverso por parte de muitos que querem uma regulamentação X e outros querem uma regulamentação Y, nós temos que ter como base fundamental um único norte para essa regulamentação, que é a Constituição Federal. Não dá para a gente pensar numa regulamentação se a gente sair da base principal, que é a Constituição brasileira. E aí, a gente precisa viajar um pouco pelas constituições brasileiras. O Brasil, acho que é um dos países que mais faz constituição no mundo. Então, ao longo dos anos, do descobrimento para cá, o Brasil já teve aí 7 constituições, até anotei aqui, e uma que um segmento minoritário entende que é Constituição, o segmento majoritário entende que não, que é a Emenda 1, que foi a Constituição que foi toda reescrita em 1969, que foi aquele momento mais duro da ditadura no nosso país. Então nós tivemos aí em 1924, a primeira Constituição, que foi a Constituição Monárquica. Depois, em 1891, a Constituição Republicana. Depois nós tivemos, em 1934, uma Constituição já com ar meio autocrático. A de 37, Estado Novo. 46, uma Constituição Democrática. 67, uma Constituição, queira sim, queira não, era meio autocrática. E aí vem a nossa Constituição Cidadã de 88. 7 constituições. E nenhuma dessas constituições, com exceção da última, trouxe a discussão de segurança pública no patamar que essa trouxe. As constituições anteriores, todas elas enfatizavam a segurança nacional e não a segurança pública. Então a segurança pública era olhada pela ótica da segurança nacional. Todas elas. Se vocês procurarem, pesquisarem, vocês vão observar isso. Sequer tinha capítulo ou artigo reservado só para a segurança pública. E aí, em 88, a Constituição Cidadã traz para nós esse novo advento, que é o artigo 144, capítulo da segurança pública. E o mais interessante ainda é que traz
novamente, que resgata a criação das guardas municipais. Né? Todos nós sabemos que guarda municipal é o embrião da primeira polícia ostensiva brasileira. Isso ocorreu em 14 de junho de 1831, né? Quando ainda a regência Trina criou o Corpo de Guarda Provisório em 14 de junho de 1931. Em 10 de outubro do mesmo ano, 1831, esse Corpo de Guarda Provisório passou a ser Corpo Permanente de Guarda Municipal, que era agregado aos 10 territórios de paz. E aí nós sabemos a história também que em dezembro foi criada a Força Pública, etc. e tal. Bom, isso é só um pequeno resgate. Quando o Constituinte de 1988, aliás, de 86, né, a Constituição foi promulgada em 88, traz a criação de guardas municipais no parágrafo 8º do artigo 144, é óbvio que ali ele nos deixou numa situação muito complicada, porque nos criou, mas nós não temos regulamentação. É como se um filho fosse colocado no mundo, mas ninguém desse a ele a certidão de nascimento, né? Mesma coisa de uma criança nascer. A criança nasceu, legal, mas de quem essa criança é pai? De quem essa criança, né? Aliás, de quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe dessa criança, né? Quem são? Qual a origem dessa criança? Quem são os avós? Qual a raça dessa criança? Ninguém sabe. Ela nasceu, mas está lá. Guarda municipal, eu faço uma analogia que é um pouco semelhante. Nós nascemos na Constituição de 88. Alguns vão dizer, mas já existiam guardas municipais antes da Constituição de 88. Mas juridicamente, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós nascemos em 1988. Foi ali que a Constituição reservou um espaço para nós. Só que nós nascemos, mas nós não veio conosco a certidão de nascimento. E a certidão de nascimento, nós calculamos que seja agora a regulamentação que tramita pela Câmara dos Deputados, já passando na Comissão de Finanças, a última comissão, que é o PL 1332, que é o agregar do marco regulatório que foi discutido lá pelo grupo que estava discutindo, com aquilo que o deputado Francisquini estava querendo colocar no seu projeto. Então nós fizemos uma união de ambas as coisas, tiramos aquilo que nos prejudicava muito e está tramitando aí o 1332 para regulamentar a nossa profissão. É óbvio que se a gente olhar o 332, todo mundo vai dizer é bom e todo mundo vai dizer é ruim, porque sempre um ou outro vai ter concepções diferentes daquilo que a legislação está trazendo. Mas eu costumo dizer sempre, se você tem 0, você não pode dizer que 5, 7 é menor que 0. É matemático isso. 7 vai ser sempre maior que 0. 5 vai ser sempre maior que 0. 4 vai ser sempre maior que 0. O que nós temos hoje? Nós temos 0. Nós não temos a nossa regulamentação. Se a gente ficar esperando a PEC com 2/3 de aprovação no Congresso, a gente vai se aposentar, vai ficar que nem aquele comercial do pessoal que senta na praia, naquelas cadeiras, e diz, olha, eu nunca mais vou sair daqui. E o tempo vai passando, né? Daqui a pouco vai estar só o esqueleto, só a caveirinha lá, né? Dando risada, da própria ignorância. É o que vai acontecer conosco, se a gente ficar esperando só a PEC. Então nós precisamos buscar outros subterfúgios, outros caminhos para a nossa regulamentação. Aquilo que vier primeiro vai nos ajudar a ser reconhecido como de fato de direito agência de segurança pública inserido dentro do artigo 144 para aqueles que ainda não conseguiram compreender isso, porque para nós isso está muito claro. É óbvio também que essa regulamentação vai trazer de forma concomitante a possibilidade de uma apostadoria diferente, né? A possibilidade da gente poder mudar esse estatuto de armamento, que é uma coisa ainda meio maluca, né? Fazendo aí quebrando a isonomia de uma cidade, com o direito que uma cidade tem, em detrimento do guarda portar ou não a arma de fogo em relação a outra. Então todas essas questões vão poder ser bem encaminhadas. Até porque, para regulamentar o artigo 144, a gente só precisa de um PL, um projeto de lei. Não precisa sequer de lei complementar. Não há um mandamento constitucional exigindo que seja uma lei complementar, que regulamente o parágrafo 8º do artigo 144. Se lá fosse, conforme expuser a lei complementar, aí sim teria que ser lei complementar. Lá não diz nada. É uma lei complementar, é uma lei simples, é um PL de lei, com maioria simples.
de aprovação, o que não é difícil de ser aprovado. Mas antes mesmo da regulamentação ocorrer, nós precisamos de uma matriz curricular, porque a nossa matriz curricular já está ultrapassada. É uma matriz de 10 anos atrás. Não dá. Hoje as coisas são muito... o mundo evolui numa velocidade tão grande. Você compra o equipamento hoje, qual seja ele, daqui a 3, 4 anos você já está trocando, porque ele está obsoleto para você. As escolas se aprimoram permanentemente. Como é que uma escola de formação policial vai ficar com a matriz durante 10, 15, 20 anos, a mesma matriz? Coisas novas são inseridas no dia a dia do policial. Por isso, nós temos que correr e tratar desse assunto nós mesmos. Só que tem um detalhe: como é que a gente vai discutir essa matriz curricular? Iniciando por meio de que prisma? Qual é o ponto de partida? Porque alguns querem que a Guarda Municipal faça o mesmo serviço do BOPE ou das rondas ostensivas Tobias e Aguiar. Outros querem que o Guarda Municipal faça o serviço de simplesmente um porteiro ou um vigia de prova. Então a gente precisa achar o meio termo disso. Não é nem uma coisa nem outra. Parece que no nosso meio, nem nós mesmos não conseguimos nos reconhecer. Então há uma discrepância muito grande, muitas vezes, de uma cidade para outra, de um estado para o outro. É óbvio que cada cidade tem uma peculiaridade, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos entender primeiro aonde nós estamos inseridos, qual é a compreensão constitucional, o que o ordenamento jurídico brasileiro diz sobre aquilo que é possível nós fazermos, para daí então a gente começar a trabalhar uma matriz curricular. Porque se a gente começar de forma inversa, a gente vai discutir uma matriz curricular maravilhosa, que está totalmente, digamos assim, distoante da verdadeira função originária, do verdadeiro perfil do guarda municipal. E aí, ainda nesse sentido, põe o bolo, por gentileza. A gente precisa entender como é que está montado o sistema de segurança pública. Esse é um exemplo que eu já utilizei, acho que algumas pessoas já viram em outros locais, na SEG Brasil e tal. Mas esse foi um esquema que nós criamos, que nos passa, digamos assim, um entendimento muito claro de qual é o nosso papel constitucional. Pode avançar. Né? Tudo que a gente discutir sobre guarda municipal é sine qua non, tem que passar pelo artigo 144, não tem outro caminho. Adianta? Bom, bolo da segurança pública, vamos lá. A gente tem aqui, eu fiz um bolo, isso aqui, suponhamos que aqui seja um formato de um bolo, e aqui a gente tem Polícia Civil em cima. Será que eu consigo vir um pouco mais? Consigo. Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Inclusive, cabe uma discussão aqui na Polícia Ferroviária Federal do porquê existe Polícia Ferroviária Federal regulamentada na Constituição e do porquê que a gente não faz parte de nenhum inciso. Isso é uma coisa muito simples, gente. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, as ferrovias eram todas federais. Ou grande parte das ferrovias, para não falar todas, eram federais. E a concepção que o legislador tinha é que aquelas ferrovias, que eram federais, iam ser cuidadas pela própria União. Logo em seguida, se iniciou um processo muito grande de privatização, para que o Estado ficasse mais leve, para que o Estado ficasse menor, e as ferrovias foram privatizadas. Não tem o porquê do governo federal contratar policial ferroviário federal para tomar conta de ferrovia que hoje é privatizada. Com isso, criaram uma polícia, foi criada sem função, porque não observaram esse detalhe. Também é óbvio, os legisladores da época não iam sonhar que o Brasil ia passar por um outro processo, né, como passou. Mas a gente tem que resguardar a visão que os legisladores tiveram de criar guardas municipais ali no 144. Vamos avançar um pouco mais. Eu pego esse pedaço aqui escrito GCM, que é um pedaço do bolo, e eu dou
para qualquer pessoa aqui, eu entrego esse pedaço do bolo para o inspetor Hildo, ele vai lá fora e perguntam para ele: Hildo, você está com um pedaço do bolo na mão, da onde, quem te deu esse bolo? Ah, me deram ali dentro. Mas esse pedaço desse bolo faz parte de que bolo? Ele vai dizer: o bolo da segurança pública.